Está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículo 16, o seguinte: Jesus, porém, lhes disse: não é necessário que eles se retirem, dai-lhes vós mesmos de comer. Meu irmão, minha irmã, existe algo profundamente poderoso nessa palavra de Jesus. Os discípulos olhavam para uma multidão cansada, faminta e sem recursos. O cenário era impossível. O lugar era deserto, a hora já era avançada. Humanamente falando, não havia solução suficiente para atender tanta necessidade. Mas Jesus olha para os discípulos e diz: dá-lhe vós mesmos de comer. Que palavra forte! Porque ela revela algo que continua extremamente atual nos dias em que nós vivemos. Nós vivemos em uma geração cercada de tecnologia, de aparência, muita informação, entretenimento como nunca visto e muita ostentação também. Porém, profundamente vazia por dentro. As pessoas estão conectadas o tempo inteiro, mas emocionalmente distantes umas das outras. Nunca houve tanta exposição e, ao mesmo tempo, tanta solidão, tanto vazio. Nunca houve tanto acesso a imagens e tão pouca profundidade espiritual. Nunca houve tanta necessidade de mostrar felicidade, enquanto tantas almas encontram-se cansadas silenciosamente. As pessoas aprenderam a alimentar o ego, mas deixaram a alma faminta. E quando olhamos para Mateus capítulo 14, percebemos que aquela multidão se parece muito com a humanidade atual. Eram pessoas cansadas, pessoas necessitadas, pessoas procurando esperança, pessoas que seguiam Jesus porque dentro delas existia uma fome maior que pão. Talvez hoje existam pessoas assim ao nosso redor também. Gente que sorri nas redes sociais, mas chora escondida no quarto. Pessoas que aparentam força, mas estão emocionalmente esgotadas. Homens e mulheres tentando preencher vazios internos com coisas superficiais, coisas externas. Mas há vazios que dinheiro não consegue preencher. Há dores que a aparência não consegue curar. Há feridas que a ostentação não consegue esconder. O coração humano continua necessitando de Deus. Precisa muito de Deus. E talvez esse seja um dos maiores problemas da nossa geração. Ela está tentando matar a fome da alma com coisas passageiras, com coisas supérfluas. O mundo diz: compre mais, mostre mais, apareça mais, conquiste mais. Mas, mesmo depois de tudo isso, muitos continuam ainda se sentindo vazios. Falta algo dentro de si. Essa sensação é porque o ser humano nunca foi sustentado apenas por conquistas materiais. Existe uma fome espiritual dentro de nós, uma necessidade da presença de Deus. E é interessante perceber que os discípulos olharam para aquela multidão e enxergaram apenas limitação. Eles disseram: despede o povo. Em outras palavras, Senhor, nós não temos como resolver esse problema. E quantas vezes nós fazemos exatamente isso diante das dificuldades da vida também, não é mesmo?
Olhamos para os nossos recursos e pensamos, não é suficiente, não vai dar, eu não vou conseguir, a minha força está acabando. Mas Jesus nunca dependeu da limitação humana para realizar milagres. Enquanto os discípulos enxergavam escassez, Jesus enxergava possibilidade. Enquanto eles viam falta de suprimentos, Jesus via provisão. Enquanto eles queriam despedir a multidão, Jesus queria alimentá-la. E isso é algo lindo, porque revela o coração de Cristo. Jesus se importa com pessoas cansadas. Ele se importa com gente emocionalmente sobrecarregada. Ele se importa com quem chegou no limite. Ele se importa com quem está tentando sobreviver em meio ao caos dessa geração, eu diria, tão agitada, mas tão sufocada. E talvez hoje existam pessoas vivendo exatamente assim, pessoas cansadas mentalmente, pessoas ansiosas, sobrecarregadas, tentando manter uma imagem forte diante das outras pessoas, enquanto por dentro tudo parece desmoronar. Nós vivemos dias em que muitos estão adoecendo emocionalmente por causa da pressão de parecer perfeitos. As pessoas sentem necessidade constante de provar valor através da aparência, valor através do sucesso, valor através do dinheiro, valor através da aceitação. Mas Jesus nunca ensinou que o valor de alguém estivesse naquilo que ela conquistou ou naquilo que ela possui. O valor do ser humano está no amor de Deus. E talvez você precise lembrar isso hoje. Você não precisa viver para impressionar ninguém. Não. Você não precisa carregar o peso de sustentar uma imagem de alguém aparentemente perfeita. Não. Você não precisa competir com ninguém. Sabe por quê? Porque enquanto o mundo valoriza a aparência, Deus continua olhando para o coração. Porque o que Deus aprecia no homem é a essência, o valor do homem interior. E essa geração está cansada justamente porque vive tentando alimentar expectativas humanas, externas, enquanto a alma permanece agonizando, permanece vazia. Há pessoas que conquistaram muitas coisas na vida, porém perderam a paz, ganharam reconhecimento, mas perderam a alegria. Acumularam bens materiais, porém vivem em profunda ansiedade emocional. Sabe por quê? Porque aquilo que é exterior nunca conseguirá sustentar completamente aquilo que é interior. Somente Deus consegue alimentar a alma humana. E é exatamente isso que Mateus, capítulo 14, nos ensina. Jesus pega algo pequeno, apenas 5 pães e 2 peixinhos, ou seja, recursos limitados, aliás, muito limitados. Mas quando aquilo é colocado nas mãos do Senhor, se torna suficiente para alimentar milhares de pessoas. Isso fala profundamente conosco hoje. Porque muitos estão olhando apenas para aquilo que lhes falta. Falta recurso, falta força, falta oportunidade, falta coragem, falta estabilidade. Porém, Deus continua especialista em multiplicar o pouco. Talvez você ache que possui pouco para continuar, pouca esperança,
pouca força, pouca fé. Porém, nas mãos do Senhor, até o pouco se transforma em milagre. A sociedade atual vive tentando convencer as pessoas de que elas precisam ter mais para serem felizes. Precisam de mais dinheiro, não é? De mais bens materiais, precisam mais de aparência, precisam mais de status, precisam de mais seguidores, precisam de mais reconhecimento. Mas Jesus mostra que a verdadeira abundância nasce da presença dele no nosso meio. Porque existe gente com muito dinheiro vivendo uma vida vazia, sem sentido. E existe gente muito simples vivendo em profunda paz. O problema nunca foi apenas aquilo que nós possuímos. O problema é aquilo que ocupa o centro do nosso coração. Há uma geração, eu diria, uma geração inteira, tentando preencher a alma com distrações. Aliás, a nossa geração é campeã nisso. Nunca houve tanto entretenimento. Mas distração nunca substituiu o propósito. Aparência nunca substituiu identidade. Ostentação nunca substituiu presença de Deus. E talvez o Senhor esteja chamando muitos hoje para voltarem ao que é essencial. Voltarem à simplicidade da presença. Voltarem à profundidade espiritual. Voltarem àquilo que realmente alimenta o coração. Porque existem pessoas espiritualmente desnutridas, vivendo ocupadas demais para poder tirar um tempo para Deus. Pessoas que estão vivendo sem tempo para a oração, sem tempo para silêncio, sem tempo para ter um momento a sós com Deus, sem tempo para a sua família, sem tempo para cuidar da sua alma. Tudo virou correria, tudo virou urgência, tudo virou pressão. E aí a pessoa se deixa levar como massa de manobra nessa correria. Mas em meio ao caos, Jesus continua dizendo: dá-lhe vós mesmo de comer. Essa palavra também fala sobre responsabilidade espiritual. Porque existem muitas pessoas famintas ao nosso redor, pessoas precisando de uma palavra, pessoas precisando de acolhimento, pessoas precisando de esperança, pessoas precisando de alguém que mostre que ainda existe sentido na vida. E talvez Deus queira usar justamente você, mesmo achando que tem pouco, mesmo achando que não é suficiente, mesmo cansado, mesmo ferido, porque o milagre nunca esteve na quantidade que os discípulos tinham. O milagre estava nas mãos em que eles colocaram aquilo que possuíam. E isso muda tudo. Quando nós colocamos nossa vida nas mãos do Senhor, o impossível começa a acontecer. Ele pega corações quebrados e restaura. Ele pega pessoas cansadas e fortalece, revigora, dá nova motivação para ela. Ele pega almas vazias e preenche. Ele pega histórias destruídas e reconstrói. Jesus continua alimentando multidões. Sim. Mas agora, muitas dessas multidões estão emocionalmente famintas. Famintas de paz, famintas de verdade. Verdade que liberta. Famintas de esperança. Famintas de amor genuíno. Talvez você tenha percebido que o mundo oferece muitas vitrines, mas pouco alimento. Pouco alimento verdadeiro para a alma. Alimento que supre espiritualmente. Essas vitrines oferecem distração, mas não cura.
oferece entretenimento, mas não transforma, oferece aparência, mas não sustenta o coração. Nas noites difíceis, somente Cristo sustenta, somente Cristo traz paz em meio à ansiedade, somente Cristo acalma o coração em meio ao caos, somente Cristo consegue preencher os espaços vazios que ninguém consegue ver. E talvez você hoje esteja se sentindo assim, cansado, emocionalmente sobrecarregado, um peso que lhe impede de avançar, talvez tentando ser forte o tempo inteiro, mas Jesus continua olhando para as multidões cansadas, olhando com compaixão. Ele não perdeu a capacidade de cuidar, ele não perdeu a capacidade de prover, de suprir, ele não perdeu a capacidade de restaurar vidas. Não, absolutamente. E mesmo em meio aos dias tão agitados da nossa geração, Jesus continua sendo o pão que satisfaz a alma. O mundo continuará oferecendo aparência, continuará incentivando comparações, continuará estimulando ostentação, mas no final do dia, nada disso conseguirá substituir a paz que vem unicamente da presença de Deus. Isso porque a alma humana foi criada para algo infinitamente maior. A nossa alma foi criada para Cristo. E quando Jesus ocupa novamente o centro da nossa vida, algo muda dentro de nós. O coração desacelera, a mente encontra descanso, a ansiedade perde força, a esperança renasce e a fé volta a respirar. E aquilo que parecia pouco começa a se tornar suficiente nas mãos de Deus. Não é interessante? Talvez hoje o Senhor esteja apenas dizendo ao seu coração: pare de tentar alimentar a sua alma apenas com coisas passageiras, supérfluas. Volte para mim, porque ainda existe pão nas mãos de Jesus para uma geração cansada, ansiosa e vazia. E ainda existe graça suficiente para sustentar você em meio ao caos dos nossos dias. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.